Bem, vamos dar início ao estudo da vírgula sobreposta. No primeiro exemplo, você tem um período composto por subordinação. Esse que aqui é o pronome relativo, ok? Esse que é um pronome relativo. Veja que ele retoma a palavra Francisco, ok? Então, toda oração em amarelo, sendo uma oração com pronome relativo, ela será classificada como oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Não há exceção. Toda oração com pronome relativo é subordinada adjetiva. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. Quando pontuadas, explicativas. E podem ser pontuadas com vírgula ou travessão. Então, esta vírgula antes do pronome relativo vai casar com a vírgula após médico. É a chamada vírgula dupla. Mas as orações subordinadas adjetivas podem ser pontuadas com vírgula ou travessão. Então, no segundo exemplo, ao optar pelo travessão, eu uso o travessão duplo. Ou vírgula dupla, ou travessão duplo. Ok? Então, vamos dar sequência. Dentro da oração subordinada adjetiva, eu tenho um vocativo, que é a palavra senhores, termo usado para chamar, ok? Ora, eu vou pontuar um vocativo usando vírgula, ok? Vocativo se pontua com vírgula. Então, a vírgula antes de senhores casa com a vírgula após senhores. Eu tenho vírgula dupla, também no segundo exemplo. Então, veja bem. Enquanto a vírgula antes do pronome relativo junto com a vírgula após médico, pontua a oração subordinada adjetiva explicativa, a vírgula antes de senhores casa com a vírgula após senhores, pontuando o vocativo. Ok? Quando no segundo exemplo eu resolvo pontuar a oração que tem um pronome relativo, que é a oração em amarelo, usando travessão, o travessão antes do pronome relativo que se relaciona ou casa com o travessão após médico. Por isso que eu fiz esse traço aqui. Legal? Ótimo. As duas pontuações são corretas. Eu já encontrei algumas vezes em prova pública, tanto em provas ESAF, CESP, FCC, ok? Todas essas comissões. Pois bem, eu encontrei a condição de que, lá no texto da prova, vamos supor que essa estrutura exista na linha 4 do texto, primeira estrutura. E ele diz que, embora a pontuação não apresente erro gramatical, correto no que ele afirma, a pontuação precedente seria, e aí ele te dá essa opção do segundo exemplo. Verdadeiro. Porque esta pontuação tem precedência, a segunda, em relação à primeira? Porque eu diferencio a pontuação da oração subordinada adjetiva com a pontuação do vocativo. Veja que a pontuação da subordinada adjetiva explicativa é travessão e do vocativo é vírgula. Então, diferenciar a pontuação dos termos é a pontuação que apresenta melhor estilística ou que tem precedência. Ótimo. Mas aí vem. E se eu deslocar o vocativo, que está dentro da oração adjetiva, para após a oração adjetiva? Com isso, você vai para o exemplo 3. Veja que a oração subordinada adjetiva, que é médico, não mais apresenta vocativo. O vocativo está após a oração adjetiva. Pois bem, fazendo esse deslocamento, veja que no terceiro exemplo,
eu usei travessão para pontuar a subordinada adjetiva explicativa. E eu preciso agora pontuar o vocativo. Daí a vírgula após o segundo travessão, para dar início à pontuação do vocativo. E a vírgula antes de senhores vai casar com a vírgula após senhores. Essa pontuação não é erro, ok? Enquanto os travessões pontuam a subordinada adjetiva, o vocativo está pontuado por vírgula dupla, ok? E agora eu chego ao quarto exemplo do vídeo. E é aqui que eu vou encontrar a vírgula sobreposta. Por que, Edivaldo? Veja. Você tem a oração subordinada adjetiva explicativa. E esta vírgula antes do pronome relativo que dá início à pontuação da oração subordinada adjetiva explicativa. Eu vou usar uma outra vírgula após médico agora. Eu tenho uma vírgula. Pois bem, vírgula antes do pronome relativo e vírgula após médico. Com isso, eu pontuei a oração subordinada adjetiva. Ok? Só que eu preciso começar a pontuar o vocativo. Então, em cima da vírgula após médico, eu uso uma outra vírgula. E aí eu tenho a vírgula sobreposta. Para, com isso, fechar com a vírgula após senhores. Entende? Então, é justamente após médico que eu vou ter a vírgula sobreposta. Vírgula sobreposta. Por que, Edivaldo? Porque existem duas vírgulas após médico. Uma que finalizou a pontuação da subordinada adjetiva e outra posta sobre a vírgula que pontuou a finalização da adjetiva explicativa. E é justamente essa vírgula sobreposta que vai dar início ao uso da pontuação do vocativo. Então, é como se você dissesse assim para mim: Edivaldo, você está querendo me dizer que você usou uma vírgula após Francisco e uma vírgula após médico. Eu diria, até aí ótimo, você com isso pontuou a subordinada adjetiva. Depois você usa uma vírgula em cima dessa vírgula após médico, exatamente, para casar com a vírgula após senhores. E é justamente nesse ponto que existe a vírgula sobreposta. Perfeito. Se você comparar com o penúltimo exemplo, no penúltimo exemplo, você tem duas pontuações aqui. Não é isso? Você tem o travessão, que finaliza a pontuação da adjetiva, e a vírgula, que dá início à pontuação do vocativo. Imagine, se eu resolvo pontuar a adjetiva não com travessão e sim com vírgula, eu teria, indiscutivelmente, uma vírgula após Francisco, uma vírgula após médico, e essa vírgula após o travessão vai para cima da vírgula após médico. E é justamente o que eu fiz no último exemplo. Valeu? Eis, enfim, a vírgula sobreposta. Legal? Se gostou, dê um like, compartilhe com os amigos e, se não está inscrito no canal, faça sua inscrição. Um abraço, até a próxima gravação. Professor Edivaldo Ferreira.